Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 111. Nós vamos ler todo esse salmo, os 10 versículos desse salmo. Salmo 111. Não é a primeira vez que eu leio nos cultos de quinta-feira, mas eu creio que não vai ser também a última, porque tudo aquilo que fala da obra maravilhosa de Deus, daquilo que demonstra todo o teu amor, ele deve encher o nosso coração de alegria, de falar das obras maravilhosas, magníficas de Deus. Vamos ler de forma alternada até o verso de número 10, que diz assim: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos seus justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Esse é o nosso Deus. Esse é o qual nós adoramos, louvamos, exaltamos e nos colocamos em total dependência. Em total dependência. Esse Deus maravilhoso, ele é digno de ser também, de continuarmos adorando com o hino agora 114 dos nossos hinários, Brilho Celeste, hino 114. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vejo sombras por toda parte, o Salvador não anda ocultar, pois os luz nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Sigo
do Mestre, poço gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Nós vamos continuar a nossa adoração, agora ouvindo da palavra de Deus. O reverendo Jader, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Antes dele vir até aqui o púlpito, eu peço ao reverendo Evandro que ore em gratidão ao nosso Deus e também pela vida do pastor Jader. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus bendito, Deus que governa, Deus que sustenta, Deus merecedor de todo louvor, de toda glória, Deus. E somos gratos porque, sendo nós miseráveis, pecadores, podemos nos colocar diante do Senhor, podemos te adorar, podemos render graças ao Senhor. E também, Senhor, podemos ouvir a Tua voz, podemos ouvir a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor use o Teu servo, ó Deus, reverendo Jader, para nos instruir, para falar ao nosso coração. Nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Jader, por favor. Reverendo Jader, gentilmente, né? Eu quero agradecer ao Rev Caio, você está lá numa convenção lá na primeira igreja, que prontamente entrou em contato com o senhor e está aqui. O senhor se apresenta, faz as suas vezes. Bom, sou Jader Borges, resido em Ribeirão Preto, São Paulo. E estive aqui em Rondônia a primeira vez quando, dos 150 anos do início da nossa denominação, com a chegada do reverendo Simonton, e aí eu fui o secretário nacional para a causa dos 150 anos da IPB. E foi um privilégio ter chegado em Rondônia. Mas a minha primeira pregação mesmo numa igreja se deu na Assembleia de Deus. Fui convidado para pregar na Assembleia de Deus de Rondônia. Foi um tempo bom. E desde essa minha vinda para questões de organização do culto dos 150 anos, até mesmo como secretário nacional da infância, quando fui secretário nacional entre 2006 e 2010, tivemos um encontro maravilhoso no Híbrido. Vieram representantes de todas as cidades de Rondônia. Foi um tempo muito bom. Não segui como secretário, mas segui com a infância. E hoje nós vamos meditar alguma coisa sobre a infância, mas sobre Rondônia ainda, minhas impressões. Do mais norte, Canadá, ao mais sul da Patagônia, se tiver terra bonita, se parece com Rondônia. Então essa foi a impressão que eu tive com relação a esse estado. E venho aqui já, essa minha 8ª ou 9ª vez, nem contei mais. Reverendo Jael leu para a gente Oséias, capítulo 4. Não meditaremos em Oséias, mas relembraremos. O texto que ele leu foi o versículo 6. O povo está sendo destruído. E esse verbo é muito forte. Destruição de casas, destruição de famílias, destruição de lares, destruição da estrutura da sociedade ocidental. Isso tem acontecido e temos visto o Ocidente desabar. Acho que foi ontem que eu li uma reportagem, alguma coisa que dizia o Vladimir Putin, que se o Oriente invadir o Ocidente, a sociedade ocidental da parte do globo estará totalmente perdida. E é mesmo. Não sei se a gente vai ter homens para montar um exército, para enfrentar qualquer crise. Olha que verbo triste, forte, que nos avisa, o meu povo está sendo destruído, e aqui a sequência é essa, porque lhe falta conhecimento. Parece que na área da infância está faltando conhecimento, está sobrando entretenimento, muito entretenimento. Um dos nossos ministérios mais bonitos com relação à infância foi mesmo a EBF. Que bênção, quantas pessoas já foram alcançadas, salvas pela EBF, Deus usou esse meio. Mas EBF, não sei aqui no estado de vocês, obrigado irmão,
Mas a EBF tem se tornado, em muitos aspectos, hoje já um espetáculo. Eu lembro de uma igreja no Centro-Oeste que, para 4 dias de EBF, em ornamentação, em cores, em brilhos, em aluguéis de brincadeiras, de brinquedos, pula-pula, essas coisas todas, o foco foi quase este. Para 4 dias gastou R$35 mil. Eu acho isso demais da conta. Uma igreja em São Paulo fez a EBF baseada em Nárnia. Um tema bonito. Temos muitas coisas para tirarmos de discipulado nas Crônicas de Nárnia, mas a preocupação da equipe de organização era encontrar uma máquina em São Paulo que fizesse nevar na igreja. Então eu acho que alguma coisa está sendo um pouco demais. Está faltando conhecimento, muitas vezes sobrando entretenimento. E aqui passa muito pelo que nos compete na contextualização desses dias, porque tu, sacerdote, aquele que pega do altar e leva para o povo, aquele que pega do povo e leva para o altar. Bem, o nosso contexto de vocês que estão se preparando para o sagrado ministério, e alguns já estão nele. Rejeitaste, e novamente aqui está dizendo, o conhecimento. Você conhece a causa, conhece o tempo, conhece o momento. Você conhece o que está acontecendo com a infância. A infância hoje, na virada do milênio, e já se vão quase 1/4 de século nesse milênio, é o grupo mais atacado, é o grupo mais sofrido. Não houve nunca na história do mundo uma geração ou várias gerações que pensassem ou intentassem mudar de sexo. E hoje é o que a gente mais escuta nessa geração, afetando muito a infância. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, no setor, no ambulatório de psicologia, a fila de atendimento para receber os pais de filhos que estão querendo começar uma transição de gênero. Esta fila você se matricula hoje e ela é para atendimento daqui a 5 ou 6 meses adiante. De tanta gente que está se matriculando, e o público-alvo dessa primeira assistência é de meninos e meninas de 5 a 12 anos de idade. Isso é terrível, isso é covardia, isso é bem o que está dizendo aqui o texto, destruído, destruição. Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, e Deus diz, então também vou rejeitar vocês, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E o verso 7, me permita aqui estar meditando um pouquinho em cima do que o irmão falou. Quanto mais, também eu me esquecerei dos teus filhos. E quanto mais estes filhos se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Filhos se multiplicando em maldades. Estou sendo muito bem recebido e amparado aqui em Ji-Paraná pelo nosso colega e jovem pastor, Reverendo Caio. Obrigado, Reverendo Caio, pela assistência, pela bondade. E nós meditávamos ali num curso que estamos dando na cidade, do nosso ministério Pequenos Passos. Continuo trabalhando com a infância, continuo envolvido com a infância. Se quiser nos acompanhar no Instagram, coloque, divulgue lá, @Ministério Pequenos Passos. Depois, se puder divulgar isso no seminário, reverendo, agradeço. Até para que as famílias tenham contato. O nosso ministério tem 2 frentes, criação e educação de filhos, para pais que parecem estar perdidos, confusos. E a outra frente é o preparo de professores da Escola Bíblica Dominical para esses tempos pós-modernos, pós-cristãos e anticristãos. Então ali eu meditava com os irmãos e eu queria que você tomasse nota disso. A intenção de Satanás, as 4 intenções de Satanás para com a infância. A infância presbiteriana de Rondônia, a infância desta igreja, a infância das nossas igrejas, da mais antiga igreja até a mais nova, até o mais novo ponto de congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Rondônia. Primeira questão que Satanás ele tem voltado os olhos contra a infância rondoniense é para que filhos de crentes não se convertam, para que o seu filho não se converta. Se acostume a estar na igreja, se acostume com os cânticos, se acostume com as dinâmicas, se acostume até em ter atividades nas sociedades domésticas, mas que chega um tempo ele vai embora, porque não se converteu.
apenas são o que são, filhos de crentes. Durante 17 anos, lá no Recife, lá em Pernambuco, onde nasci, eu só fui filho de crente, só fui neto de crente. Geração de presbiterianos, mas tão perdido quanto qualquer perdido. E aí foi no acampamento Palavra da Vida que eu ouvi o evangelho puro, cristalino. Aquilo foi a maior novidade da minha vida e da minha vida eterna, porque eu estava indo para o inferno eternamente. E o pregador naquela ocasião disse algo que me chamou a atenção. Porque filho de crente, muitas vezes cretino é. E faz sentido. Quem muitas vezes lidera a bagunça na escola, filhos de crentes. Quem é que realmente é ousado, teimoso, prepotente, porque sabe argumentar até por questões das nossas aulas de escola bíblica dominical, muitas vezes filhos de crentes. Se formos a presídios aqui em Rondônia, veremos lá muitos filhos de crentes. Então, filhos de crentes, muitas vezes, só são isso, filhos de crentes, e cretinos são. Então, Satanás tem o objetivo para que seus filhos não se convertam. Esse é o alvo dele. Segundo objetivo, mas como ele não pode impedir ninguém de ser convertido, quando a graça de Deus vem. Segundo objetivo dele é que, se convertido, não desenvolva uma consciência cristã. Não tenha uma visão cristã do mundo. Se convertido, que ele não desenvolva uma consciência cristã. E assim vem o terceiro objetivo de Satanás, que tem alcançado o êxito também aqui em Rondônia. O terceiro objetivo satânico para com os nossos mais jovens é que eles desenvolvam uma vida bem mundana. Mundana no se comportar, mundana no vestir, mundana no falar. Está havendo uma moda entre os muitos filhos de crentes nas nossas igrejas e várias denominações, onde o palavrão já é alguma coisa normal, onde as questões de uma moralidade, de uma sexualidade já comprometedora pode estar acontecendo. O quarto objetivo de Satanás para com a infância, que vai crescer, que vai se desenvolver em adolescência e juventude, é para que seu filho não cresça com convicções, mas cresça com sensações. E por sensações que ele seja movido a sentimentos. Hoje eu me sinto assim, hoje eu me sinto dessa maneira, e aí seguir pelos sentimentos. Recebi essa semana um Novo Testamento dos Gideões. Lindo o meu Novo Testamento. Estou com tanto ciúme dele que até deixei guardadinho na bolsa lá. Lindo. Ganhei de um irmão aqui de Rondônia. E assim foi uma grande oportunidade para eu começar a reler o Novo Testamento. Então ganhei anteontem, já li o capítulo 1 de Mateus. Hoje pela manhã meditei no capítulo 2 de Mateus. E agora sim vai ser o nosso tema desta tarde. A morte rondava aquela casa onde estava Jesus. A morte rondava aquela casa onde estava Jesus. Mateus capítulo 2. E nós vamos ler, assentados mesmos, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 8. A morte rondava aquela casa onde estava o menino Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam os magos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo.
A ênfase aqui no versículo 8, informar-vos cuidadosamente. O sistema do mal, ele quer se informar cuidadosamente contra a infância em todos os seus aspectos. Também a infância, o versículo 3, é capaz de alarmar os poderosos. Isso porque Satanás não é onisciente, mas ele é inteligente. Ele sabe que se uma criança, aqui no caso estamos falando do Senhor Jesus, mas no caso também dos nossos filhos, por aliancismo, por promessa de Deus, por treinarmos a mente dos nossos meninos para que amem ao Senhor desde a mais tenra idade, Satanás sabe que um menino já crendo no início, ele evitará muitas dores de cabeça para ele e para a família. E as crianças fazem algumas coisas maravilhosas. A fé infantil é linda. Por exemplo, as crianças creem. Nunca me esqueço da minha filha de 5 anos crendo em Jesus Cristo, com lágrimas nos olhos, convidando Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, entre no meu coração, Jesus, eu te recebo. Crianças creem. A fé infantil é uma realidade. Crianças também confiam em Jesus. Crianças confessam Jesus. Crianças falam de Cristo para o coleguinha na escola. Se tiver folhetos, distribui todos e vem buscar mais para distribuir. Crianças são assim. Aqui no versículo 3, a infância é capaz de alarmar os poderosos, porque se crescerem esses meninos e meninas confiando no Senhor, o sistema do mal terá opositores fiéis em oração. É por isso que você vê aqui no versículo 3 que o sistema, o poderoso Herodes, em comparação com uma criança, um bebê, ele está alarmado. 5 coisas sobre o menino Jesus e a morte que rondava a sua casa. E o sistema que não parava de intentar males contra o menino Jesus. Um rei, Herodes, e todo um sistema perverso se levantam contra um menino de cerca de 1 ano e alguns meses de idade. Covardia. Em primeiro lugar, eu destaco um rei perverso. Os dominadores desse mundo são perversos. Os secretários, os ministros na área da educação têm cometido perversidades contra as nossas crianças. Viajo esse Brasil inteiro, converso com seus pais. E os pais dizem: meus filhos não estão aprendendo nada na escola. Meus filhos têm ido para ouvir palestras e palestras de qualquer outro cunho, menos o ensino das matérias essenciais, a gramática do português, a matemática com lógica. Um rei perverso é uma pessoa ardilosa, esse Herodes, e todos desses dias e tempos, da América do Norte à Europa, no nosso fadado à falência Ocidente, têm sido perversos contra a criança, contra a infância. Versículos 2 e 3, perguntava esse rei: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aliás, perguntavam os magos, não é? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. E aqui Herodes começa a sua ação ardilosa. É falso. Agora estamos vendo pessoas preocupadas com a Ilha do Marajó. Há 10 dias atrás eu estava na Ilha do Marajó. E continua tão sofrida. E as pessoas lá continuam sendo assediadas. Crianças sofrendo lá. Esses são falsos. Agora todo mundo está falando da Ilha do Marajó. Mas as ações, perguntei lá, porque quando surgiu todo esse acontecimento, eu estava lá no foco e disse: é assim? E eles disseram: pastor, é assim para pior. Agora, só porque ganhou um pouquinho de projeção aí, estão falando, mas sempre foi assim. Uma pessoa que da boca para fora é capaz de falar coisas muito bonitas. Eu também quero ir lá adorá-lo. Dirigentes têm falado coisas muito bonitas da boca para fora, mas na realidade este rei é um rei perturbado. Quantos ataques estão embutidos nesse discurso pomposo, mas de práticas nefastas? Meus irmãos, nós precisamos reforçar muito bem a nossa escola bíblica dominical. Vocês são pastores, outros estão
no caminho de exercerem o pastorado em tempo integral efetivo. Eu rogo a vocês, em nome de Jesus, não esqueçam da escola bíblica dominical. Não negociem o santo ensino, o bom ensino. Até mesmo, quem sabe, nós vamos precisar fazer um reforço escolar para meninos e meninas que não estão sabendo ler, não estão sabendo interpretar um texto. Então, nós vamos ter que pensar algumas coisas para que esses meninos e meninas presbiterianos, pelo menos pensem, raciocinem a beleza da gramática, que eles comecem a analisar a vida, e esse termo é mesmo analítico, analisar, perceber as coisas, terem a consciência cedo de que são peregrinos, pensarem com lógica. Segunda coisa que eu destaco, não só um rei perverso, mas também eu destaco um rei perturbado. Doidos da cabeça. Não vão dormir hoje se não planejarem mais algum ataque contra a infância. Seja na forma dos livros escolares, que vêm com tanta besteira, menos conteúdo, menos conhecimento. Seja de grupos de pessoas que tentarão de todas as maneiras, por estarem perturbados no espírito. O diabo tem acesso às suas mentes. E aqui nós temos um Herodes perturbado, versículo 3, ele se alarmou. O alarmar-se aqui é que ele não vai conseguir dormir nessa noite. Perturbado com a infância. Porque a infância preocupa os poderosos. E por quê? Porque, se bem orientada, se crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens, Lucas capítulo 2, versículo 40, teremos cidadãos melhores, governantes melhores, pessoas instruídas pela fé, pensamentos lógicos, análises na cosmovisão de um mundo e, por uma razão, dominada pela Bíblia, o que incomodará em muito sistemas. Dois homens ímpios nós temos aqui. Herodes e todo um pessoal que está em seu derredor. Dos homens ímpios, por exemplo, E também esses meninos são incomodados porque há um rei deste mundo, um príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Agora nós podemos também falar sobre um rei contrariado. Versículos de 4 a 6. Ele já convocou logo todos os principais sacerdotes. Ele está tão contrariado que ele quer saber como é que ele pode impedir essa criança de crescer, de se desenvolver. E agora a casa de Jesus corre perigo. O menino Jesus corre perigo. O capítulo 2 de Mateus é para a gente ler com muito cuidado. É o capítulo onde a infância é mais atacada. Literalmente, ela é assassinada. Vocês vão ver que quando o Herodes se sentir iludido pelos magos, está aí no versículo 16. Vemos-se iludido pelos magos. Enfureceu-se o Herodes, e até o texto é enfático, grandemente, com ódio voraz, mortal, porque foi isso que aconteceu, mandou matar. O sistema não para. O sistema é terrível. Um rei contrariado. Onde é que haveria de nascer o Messias? Ah, se os meninos e meninas de Ji-Paraná tiverem uma boa UCP, tiverem uma boa escola bíblica dominical, se o seu pastor se preocupar com a infância dessas crianças, orar com elas, por elas, se o culto infantil ganhar uma dimensão já de adoração e de exposição das Escrituras Sagradas, e essas crianças serem expostas às Escrituras Sagradas, esses meninos e meninas vão me dar trabalho. Onde é que esses meninos estão que eu quero acabar logo com eles? Onde é que Jesus está? Versículos de 4 a 6. Onde é que está o Messias? Porque eu quero convocar todo mundo para ter certeza de que eu não erre, de que eu vá lá. E se quiseram ir a Belém, e se quiseram ir a arredores, também eles encontram o caminho de Ji-Paraná, eles também encontram o caminho de Porto Velho, eles também encontram o caminho da menor cidade de Santa Catarina, para acabar com a infância. Em quarto lugar, nós podemos falar sobre um rei tirano. Um rei que não quer, Herodes, que uma criança cresça.
Um rei perverso e mau, Satanás, não quer que uma criança cresça na palavra, que vai marcar suas posturas e atitudes. E se a fé entra em um coração jovem, bem jovem, sua prática de vida também será outra. Então, vamos tratar de realmente acabar com eles. Aí vem um rei tirano, corrupto e de corrupção ele entende, e maligno, está aí no versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: olhe como é ardiloso, e de informar-vos precisamente, cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Quanta hipocrisia! Quando vem tantos governantes aí querer falar da infância, querer falar que está investindo na infância, são palavras lisonjeiras diante do público, mas são palavras perigosas contra a infância. Finalmente, no versículo 8, nós temos um rei mentiroso. Mentem contra a infância. Vêm com estatísticas maquiadas. Tem tanta coisa aí prejudicando a infância. Um rei mentiroso, versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Esse rei é cruel, é demoníaca toda a ação, todo o sistema de ataque contra a família, com relação à família, que cada vez mais está sendo descaracterizada em nosso país. Quando os homens presbiterianos não estão se portando como homens de Deus, da palavra de Deus. Tenho viajado esse Brasil inteiro e tenho visto como muitos homens têm se acovardado, se retirado de campo. Tem uma campanha nossa, do nosso ministério, que é: lugar de homem é no departamento infantil. Amem o departamento infantil, meus irmãos seminaristas, amem. Todo seminarista começa o seu tempo de treinamento na ala jovem da igreja, ou com as crianças, ou então com os adolescentes, mas depois tem deles que, quando formados, nunca mais voltam para o departamento infantil. Saibam que vocês terão grandes amigos desde a infância. Quem vai orar por vocês e pelo ministério de vocês, as crianças, que se lembrarão de vocês, orarão por vocês. Crianças têm uma fidelidade de amor para com o seu pastor. Crianças têm uma fidelidade de amor em oração para com o seu pastor. As crianças oram por nós, vai ver que nós é que não oramos por elas. Homens que estão com seus papéis cada vez mais descaracterizados na função de pais, pais homens, presente, acompanhando. Quando também, diante da informação no ensino escolar, que é desprovida de verdade quanto à sexualidade de meninos e meninas, homens e mulheres têm se calado em nossas igrejas e o inimigo literalmente tem atacado desde a formação da mente dos nossos meninos, que uma vez contaminadas com erros, poderão custar a felicidade e a própria vida. Poderia me estender aqui com mais exemplos, como de uma mãe que chega para mim em lágrimas em Belo Horizonte e diz: pastor, nosso menino de 17 anos chegou para mim e para o pai, disse: preciso ter uma conversa com vocês. Ele estava sério. Até pensamos e imaginamos que ele estava tentando tratar já de alguma coisa com relação à universidade, carreira, curso. Sente aí, pai, sente aí, mãe, eu preciso conversar com vocês. Eu não creio mais. Eu não creio nesse seu livro. Bem assim. Eu não creio nesse seu Deus. Tem aumentado os casos de pessoas que estão se envolvendo com práticas que a palavra de Deus diz não, de diversas formas e maneiras, na nossa juventude. Eu encerro lembrando de um texto que eu li de um pastor alemão, reverendo Klaus Kröger. Reverendo Klaus Kröger, ele dizia: afirmam por aí que o jovem é o futuro da igreja. Até somos um tanto complacentes com isso, né? Não mexa com jovens. Não, paciência com eles. O jovem é o futuro da igreja. Não e nunca. Não e nunca o jovem é o futuro da igreja. O futuro da igreja
é quem sempre foi, Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O futuro da igreja de Cristo em Rondônia é Jesus. E o reverendo Klaus Kruger dizia: o jovem não é o futuro da igreja, mas a igreja é o futuro do jovem. Todo jovem que você encontrar hoje, bem casado, bem empregado, bem centrado, teve uma boa escola bíblica dominical, pais que oraram com eles, oficiais da igreja que cuidaram da infância, uma UCP muito bem estruturada, e assim estão tendo já no seu presente hoje, com seus 23, 24, 25, primeira faculdade, segunda faculdade, mestrado, seguindo alguns para doutorado já, porque um dia, lá no passado deles, houve um cuidado da Igreja Presbiteriana do Brasil para com a sua infância. Chegou o futuro deles, que é um presente para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a pensarmos, a atuarmos. Minha sugestão aqui, façam uma semana de estudos teológicos. Pastor, rogo isso ao irmão. Pense nisso com os conselheiros dessa casa. Para termos uma semana de ensino teológico sobre a questão da infância. Salvação, perdição, formação, afirmação e eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa refletir sobre reis, tiranos e sistemas contra a infância. Vamos orar ao Senhor? Reverendo, nos dirige a Deus numa oração novamente. Senhor Deus, mais uma vez nós colocamos na Tua presença, Deus, gratos pela instrução da Tua palavra. E obrigado por nos mostrar e nos ensinar quanto é necessário, Deus, nós cuidarmos das nossas crianças. Uma vez, ó Deus, que o mundo, através dos seus governos, através dos reis tiranos, daqueles que querem destruir, ó Deus, estes têm buscado meios diabólicos para trazer prejuízo, para trazer a destruição, para levar, ó Deus, os nossos filhos a desviar-se do Teu caminho. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sabedoria do Senhor, que a igreja esteja atuante, ó Deus, para ensinar os filhos, para que eles creiam no Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.